Voltamos com o Filosofando, hoje falando sobre espiritismo e espiritualismo. Professora Sônia, dando sequência àquela reflexão do primeiro bloco, no caso da reencarnação, o que é que o espiritismo tem assim de diferente, de peculiar em relação às outras filosofias? A reencarnação, ela sempre foi um princípio de fé, nunca um princípio de razão. Principalmente no Oriente, as doutrinas orientalistas, como o budismo, como o confucionismo, e tantas outras que seguem a mesma linha de pensamento, elas admitem a reencarnação. O hinduísmo, por exemplo, tem um conceito bastante punitivo acerca da reencarnação. Aliás, a reencarnação é um conceito bem antigo, né? Já veio até com os antigos egípcios. Pitágoras falava sobre a reencarnação. Os Vedas também. Os Vedas, né, na Índia. Mas a questão do karma, por exemplo, né, que foi adotado, essa expressão karma foi adotada pelo espírita, não pelo espiritismo. O espiritismo está absolutamente correto. Os espíritas é que precisam se adequar aos conceitos espíritas. Então, inseriram no contexto da doutrina espírita o conceito de karma. Karma nada tem a ver com lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito faculta a possibilidade da pessoa se modificar utilizando o seu livre-arbítrio, o desejo que tem de progresso, de melhoria, e a oportunidade lhe é dada através da reencarnação. Mas nos conceitos hinduístas, o karma é uma situação de extrema punição. Quanto mais erros a pessoa comete, mais ela merece uma reencarnação na carne, e principalmente se situando dentro daquele contexto social das castas, não é? Então, nada tem a ver com o espiritismo isso. Então, vamos abolir essa expressão da doutrina espírita, porque o espiritismo não trouxe ela para nós. Nós é que inserimos, nós espíritas, né, que inserimos esse conceito ao espiritismo. Então, mais uma vez, o professor Deolindo Amorim diz assim: o ensino da reencarnação, apesar de antiquíssimo, não chegou ao espiritismo pelas doutrinas secretas, mas pelas comunicações dos espíritos. Então vejam aí a diferença. Esse estudo mais aprofundado sobre reencarnação, sobre vida após a morte, foi resultado de um contato profundo, extremo, didático, científico por parte de Allan Kardec com os espíritos e sob a orientação do Espírito da Verdade, que é Jesus de Nazaré, né? Então, é muito diferente você agregar conceitos espiritualistas dentro do contexto espírita ou fazer a leitura das doutrinas e religiões espiritualistas através do conhecimento espírita. Você percebe? A mesma coisa em filosofia. Não podemos trazer filosofia para dentro do contexto espírita, mas fazer o caminho contrário. O espiritismo vai explicar a caminhada que o ser humano fez ao longo de 2.500 anos de filosofia, que foi a caminhada do pensamento do homem em busca da verdade. Então ele foi criando escolas filosóficas, sistemas, formas de pensamento para poder chegar aonde? Aonde a filosofia espírita já chegou, né? Portanto, a filosofia precisa ser um pouco mais humilde e aceitar a filosofia espírita como sendo aquela que vai esclarecer todas as metáforas, todo o desconhecimento que a filosofia ainda traz consigo acerca da vida eterna, da vida do espírito. Então, a reencarnação foi estudada de uma forma aprofundada pelo codificador. E a partir do fenômeno e a partir do testemunho dos próprios espíritos que já não estavam mais encarnados. Lógico. Então, incontestável, na verdade. Lógico. O livro O Céu e Inferno, por exemplo, na segunda parte do Céu e Inferno, nós temos o testemunho de espíritos em diversos níveis evolutivos. Então, o espírito feliz, ele traz o testemunho dele nessa ambiência consciencial de felicidade. O espírito criminoso, por exemplo, ele traz a sua experiência emocional, consciencial, daquele momento que ele está vivendo, né? E assim sucessivamente, as comunicações que estão todas ali inseridas na Revista Espírita, por exemplo. Então, não podemos deixar de usar o Espiritismo como aquele que vai nortear o conhecimento sobre a Terra. Se nós não entendermos isso, nós estaremos sempre lá e cá,
entre espiritualismo e filosofia e ciência humana. Quando o espiritismo vem para explicar tudo isso, não é, Márcia? É verdade. E fato é que o espiritismo não buscou o conceito de reencarnação nessas crenças milenares, é que ele não traz aquele conceito de palingenesia, né? De o espírito poder reencarnar como um animal, retroagir, né? Nisso também há a diferença, né, do conceito reencarnacionista espírita. Esse conceito de palingenesia que você falou, palin quer dizer diversas, genesia quer dizer, vem da palavra gênesis, quer dizer várias existências, onde quer que elas possam se dar, seja num corpo humano ou num corpo animal também, que tem a sua linguagem específica, né? Mas nesse sentido, o espiritismo não foi atrás dessas doutrinas espiritualistas que já vinham desde a mais alta antiguidade. Ele foi criando a sua nomenclatura própria, os seus estudos próprios, através da comunicabilidade dos espíritos e através de médiuns sérios, né? Sim. Médiuns sérios, que não estavam brincando com a finalidade da sua própria existência, do seu próprio saber, mas sim estavam servindo aos espíritos superiores, que é uma coisa que os médiuns precisam compreender hoje. Bem, nós vamos interromper um pouquinho, faremos um intervalo, mas já estaremos de volta. Quero falar com vocês sobre algo muito importante para a Fundação Espírita André Luiz, o Clube Amigos da Boa Nova. Ele é responsável por captar recursos para que possamos divulgar o bem e a doutrina dos espíritos através de canais como a Rádio Boa Nova e a TV Mundo Maior. Para isso, ele conta com uma rede de amigos e sócios que contribuem para esse nobre projeto. Quer saber como colaborar e ainda receber muitos benefícios, como acesso a conteúdos exclusivos e descontos especiais? Então acesse amigosdaboanova.com.br/associe-se ou ligue 0800 12 18 38 e fale com as meninas do clube. Venha fazer parte do nosso time.